A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira, dia 20 de maio, o julgamento da denúncia oferecida pela PGR, que envolve o núcleo 3 da acusação de trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, a gente recebe no Jornal da Manhã de hoje a doutora Luísa Muchon, advogada criminalista e sócia da Castelo Branco Advogados Associados. Luísa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Luiz, alguns pontos para a gente, primeiramente o prazer é todo nosso, alguns pontos para a gente tocar nessa edição do Jornal da Manhã com você é que Ibanez Rocha não vai mais dar o seu depoimento, enfim, relacionado à trama golpista, esse depoimento que deveria, de fato, ter uma importância muito grande, né? A gente não se sabe que poderia influenciar relacionado a esse depoimento dele, mas eu quero que você fale relacionado às influências jurídicas em relação a esse julgamento. Qual que é a expectativa? Sobre a questão da oitiva da testemunha do Ibanez Rocha ou da expectativa jurídica do... Pode falar primeiramente do Ibanez Rocha? Perdão, vamos falar primeiramente do Ibanez Rocha e depois a gente fala sobre o núcleo 3. A expectativa jurídica, né, quando a acusação, enfim, acaba desistindo da oitiva de uma testemunha relevante como essa, principalmente por uma linha defensiva, é positiva, porque você... Para uma condenação, é necessário que você tenha provas produzidas sobre o crivo do contraditório, né? Ou seja, perante o juízo. Então, o que ele falou lá atrás, as informações que foram dadas por ele lá atrás, em tese, não podem ser utilizadas em juízo se não for convalidado, né? Então, essa expectativa, a desistência da oitiva dele faz muito sentido no sentido da tese defensiva, porque qualquer declaração dada por ele anteriormente não vai poder ser utilizada como prova de corroboração da denúncia. Doutora Luísa, a gente tem, então, 11 militares do Exército, um policial federal, inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal divulgou áudios onde aparece o Vladimir Matos Soares falando sobre essa suposta trama de golpe, que não foi adiante, inclusive, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria recebido o apoio das Forças Armadas, do Exército especificamente. Então, esses áudios também foram incluídos e devem ser analisados durante essa audiência? Acho que a situação mais complicada é envolvendo ele, né? Com certeza. O que acontece? Esse julgamento, que terá início no dia 20, né, continuidade no dia 21, é um julgamento para análise de admissibilidade da denúncia, né, para admissibilidade da acusação, para ver se a denúncia preenche os requisitos básicos para que aquelas pessoas que foram acusadas da prática de um crime se tornem efetivamente réus. Então, o que o Supremo vai analisar agora, que é o que ele já fez com os demais núcleos? Se a denúncia, ela traz ali uma narrativa completa, que é possível aferir indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, né? Com a inclusão desses áudios, a questão da autoria, inclusive da materialidade delitiva, acaba se evidenciando ainda mais e traz mais robustez para a tese acusatória. Então, muito provavelmente, assim como isso já aconteceu com os demais núcleos, a denúncia será recebida, né? O Supremo tem mostrado, a primeira turma tem mostrado que vai levar adiante essa ação penal e que a admissibilidade, enfim, entendeu que a denúncia é uma denúncia completa em termos de admissibilidade, né? Que existem elementos que amparam a tese de que existiu um crime e de que aquelas pessoas denunciadas, de fato, foram seus autores. Alguns crimes, né? Denúncia imputa mais de um. Luiz, os nossos comentaristas também participam dessa entrevista com você. Primeiramente, o Diogo da Luz. Diogo. Muito bom dia, Luísa. Eu, pessoalmente, do ponto de vista moral e político, considero altamente condenável o que planejaram as autoridades do governo anterior. Mas, do ponto de vista penal, criminal, não consigo ver aonde a nossa legislação determine que pensar, planejar, mas não começar os atos executórios pudesse ser crime. A não ser, quando muito, creio eu, por formação de quadrilha. Como que vão acabar condenando essas pessoas? Como é o que parece caminhar para acontecer? Bom, o crime que é imputado a eles, na verdade, é a tentativa, né? A própria conduta tipificada, ela é a tentativa. Então, você nunca vai conseguir efetivamente dar cabo ali ao ato em si. E esses atos, né, não seriam preparatórios. Ao ver da acusação, e eu
particularmente consigo enxergar isso, alguns dos atos que foram levados adiante são atos que já compunham ali essa tentativa de golpe, né? Então, se você for parar para pensar, fazer algum tipo de monitoramento, fazer alguma mobilização, embora ela ainda esteja no plano, você não foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro, de ir, de fato, fisicamente ali naquele local, é algo que já compõe a tentativa de golpe, né, de depor o Estado Democrático de Direito. Então, eu entendo que, nesse caso especificamente, é possível, sim, essa responsabilização, né? Em outros crimes, de uma forma diferente, igual o senhor falou com toda a sabedoria, de fato não é possível, né? Atos preparatórios, eles não são puníveis via de regra. Bom, agora a gente vai incluir o Acácio Miranda, falando de advogado para advogada. Luísa, bom dia. Bom dia, Acácio, como vai? Tudo bem. Muitos são os questionamentos sobre aspectos procedimentais desse julgamento. E talvez um que tenha sido mais debatido, especialmente pelos defensores até aqui, pelos advogados até aqui, é o fato do julgamento se dar pela primeira turma e não pelo plenário. No seu entendimento, há a possibilidade de nós submetermos isso ao plenário e seria razoável, sob o ponto de vista jurídico e até da legitimidade do julgamento, a submissão ao plenário? Tanto há a possibilidade, né, que diversas pessoas que foram, inclusive as pessoas que tiveram participação no próprio dia 8 de janeiro, foram julgadas pelo Pleno, né? O julgamento ele não foi feito apenas pela primeira turma. Então, eu acredito que existe essa possibilidade, existe embasamento jurídico para se fazer um pedido nesse sentido, inclusive se fosse advogada de defesa nesse caso, faria, né, a solicitação para que seja julgado perante o Pleno, mas também existe embasamento jurídico e regimental no STF para se negar um pedido nesse sentido, né? Então, vai muito do entendimento dos ministros e do que se está analisando naquele caso concreto e na situação específica, né? Então, isso até agora não foi afetado, não destacaram nada para que o Pleno seja acionado, mas existe sim essa possibilidade. Nós conversamos com a Luísa Muchon, advogada criminalista e sócia da Castelo Branco Advogados Associados, sobre o julgamento do Núcleo 3, que acontece nessa próxima terça-feira. Luísa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigada, Paula. Bom dia.